pedidos de equiparação salarial representam expressiva parcela das reclamações trabalhistas, onde o empregado que exerce a mesma atividade ou função que outro trabalhador, porém com remuneração inferior, sentindo-se lesado, recorre ao judiciário para que o prejuízo seja reparado. Com maior razão, terá direito à equiparação aquele que, exercendo função superior, perceba menor salário. No caso especial de equiparação entre reclamante brasileiro e paradigma estrangeiro, a situação é regida pelo artigo 358 da CLT, que veda a diferença de salário de brasileiro e estrangeiro que exerçam as mesmas funções, com exceção dos casos listados naquele artigo. A equiparação salarial é regida pelo artigo 461 da CLT, in verbis, art. 461, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Primeiro, trabalho de igual valor, para fins deste capítulo, será o feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Segundo, os dispositivos deste artigo prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e merecimento. Terceiro, no caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente, por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional. Quarto, o trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. O artigo em questão somente prevê a isonomia quando a função é idêntica, não se confundindo função com cargo. Cargo é a posição que o empregado ocupa em razão da função desempenhada. Função é a atividade que o empregado efetivamente desenvolve em razão do cargo. Somente haverá funções idênticas se 2 empregados desempenharem continuamente as mesmas atribuições de ordem técnica e administrativa, trabalhando na mesma especialidade e exercendo o mesmo grau de hierarquia dentro da empresa. Os trabalhos devem ser idênticos, quer quanto à qualidade, quer quanto à quantidade do produto, e ainda se desenvolverem em mesmo nível técnico, sendo que o reclamante deve ter a mesma destreza, prática e qualidades do paradigma. Na existência de quadro de carreira organizado, ou quando o paradigma estiver se readaptando por questões de saúde, ou ainda se este contar com tempo de serviço na função superior a 2 anos, a prova é puramente documental, comportando, em alguns casos, a testemunhal. No entanto, quando se tratar de comparação de funções nos termos de igual produtividade e mesma perfeição técnica, a prova, via de regra, terá de ser eminentemente pericial. O conceito de igual produtividade é quantitativo, enquanto que o de mesma perfeição técnica é qualitativo. A avaliação da igual produtividade ou mesma perfeição técnica em audiência é difícil, porque não se conseguem elementos, além de testemunho, para a apuração dos fatos. Além de que, o assunto muitas vezes envolve conhecimentos técnicos da área, e o jargão técnico se constitui em mais um complicador. A perfeição técnica de um trabalho é parâmetro somente mensurável dentro da fábrica, mediante confronto de trabalho do reclamante e paradigma, sendo impossível simular tais circunstâncias em audiência. Por todos os motivos citados e por estar perfeitamente prevista a perícia para tais casos, as juntas de conciliação e julgamento têm nomeado peritos para a solução de conflitos desta natureza, isentando o magistrado de julgamentos somente com base em prova testemunhal. A perícia de equiparação salarial tem sido elaborada por engenheiro com atuação na indústria e que tenha vivência em chão de fábrica,
já que outros profissionais, por não estarem habituados, inclusive com o jargão, podem ser, da mesma forma, induzidos a erro. Os trabalhos periciais, inicialmente, devem ter por escopo o estabelecimento das atividades do reclamante e paradigma. É o primeiro passo para se iniciar a comparação. Outros fatores também devem ser avaliados para uma completa caracterização do perfil do reclamante e do paradigma, tais como experiência profissional na atividade, nível de escolaridade, cursos de formação profissional, credenciamentos e habilitações, além de desenvoltura no desempenho das tarefas, nível de iniciativa e confiabilidade. No entanto, se os serviços são idênticos, não importam as potencialidades de um ou de outro. Quando o reclamante e paradigma exercem atividades de execução ou operacionais, a apreciação é mais objetiva, visto haver parâmetros bem claros de comparação, como, por exemplo, a perfeição como é realizado um trabalho. Nos casos em que reclamante e paradigma não realizam tarefas de execução, a exemplo dos cargos administrativos ou de chefia, comando, a avaliação é mais subjetiva, dada a impossibilidade de verificação direta. No entanto, podem ser aferidos a capacidade técnica, a liderança, os resultados obtidos, o relacionamento com subordinados, etc. Na dúvida se o reclamante possui ou não a mesma competência técnica que o paradigma, deve o perito simular uma condição verdadeira de trabalho, como, por exemplo, avaliar como o reclamante opera determinado equipamento. Num caso real, o reclamante sequer sabia ligar a máquina. Problema adicional surge quando o reclamante, mesmo sem ter as prerrogativas legais do paradigma, realizou ou realiza atividades correlatas e, por isto, reclama pela equiparação. Deve-se levar em conta que determinadas atividades necessitam não só do conhecimento, mas, sobretudo, do credenciamento ou habilitação para a sua realização. Desta forma, jamais um mestre de obras, por mais qualificado que seja, poderá requerer equiparação salarial com o engenheiro, pois somente este pode ser responsável técnico por uma obra. Um caso real ocorreu entre dois soldadores, sendo um qualificado para procedimento de soldagem de determinado material e outro qualificado para procedimento totalmente distinto. A soldagem envolve responsabilidade pessoal do soldador, que é identificado por sinete, carimbo, colocado na peça. Assim, um soldador jamais poderá realizar soldas para as quais não possua qualificação, prejudicando o pedido de equiparação. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!